Fala galera do Me Salva, regra de 3, agora alguns exercícios analisando a sua proporção, porque isso é fundamental para resolver a regrinha de 3. Regra de 3, analisando a proporção. A proporção a gente já sabe que pode ser direta ou então inversa. Agora é o seguinte, quando que é direta? A gente já sabe que uma proporção é chamada direta quando aumenta um dos valores, ou chamado grandeza, né? A outra grandeza também deve aumentar. Ou ainda, se uma grandeza vai diminuir, a outra grandeza também deve diminuir. Então, se um diminui, a outra grandeza também deve diminuir. Agora é o seguinte, na inversa é o contrário. Na relação de inversamente proporcional, se uma grandeza está aumentando, a outra grandeza vai obrigatoriamente diminuir. Ou então, se uma grandeza está diminuindo, a outra deve obrigatoriamente aumentar para manter a nossa proporção, né? Então, aí estão os nossos bonequinhos aí, certo? Vamos pegar um exemplo que vai ajudar muito a nossa resolução da regra de 3. 20 pessoas realizam um trabalho em 10 dias. Para fazer o mesmo trabalho em 8 dias, serão necessárias quantas pessoas? Primeira coisa, nós vamos montar a nossa tabela, certo? E a tabela vai envolver as grandezas de 10 dias e pessoas, aqui, ó, 20 pessoas. Então, vamos lá. Nós temos as pessoas, vamos anotar aqui abaixo, ó, pessoas, e nós temos o tempo em dias. Essas são as nossas grandezas. Montando aqui abaixo, como é que fica? 20 pessoas, então aqui vai o 20, e logo ao lado vai os dias relacionados a essas 20, ou seja, aqui 10. Demoram 10 dias para fazer o trabalho. Só que o cara lá, o chefão, quer que diminua para 8 dias o mesmo trabalho. Então, quer que diminua para 8 dias. Quantas pessoas serão necessárias? Agora aqui, ó, se vai diminuir o tempo, esse cara aqui está diminuindo de 10 para 8. A quantidade de pessoas trabalhando vai ter que aumentar, porque vão precisar mais do que 20 pessoas para dar conta do recado aí. Quando isso acontece, é chamado de inversamente proporcional. E aí a nossa multiplicação tem que ser de forma reta. Muito bem. Então, nós vamos ter, primeiro pega o do x aqui, né? Claro, para ficar já do lado esquerdo aqui arrumadinho, nós vamos ter que 8x, que é 8 vezes o x, é igual a 20 vezes o 10. Isso é 200. Muito bem. Como quer saber o valor só de 1x, não quer saber o valor de 8x, o nosso x será igual a 200 dividido por 8. É uma divisão, os dois são pares e é muito fácil de simplificar. O que nós vamos fazer, então? É claro que nós vamos simplificar. Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Nesse caso, por 2. Quanto vai ficar? 200 por 2, 100. 8 dividido por 2 é igual a 4. E 100 dividido por 4 é mais fácil, né? Isso é 25. Se quisesse simplificar novamente, também daria, né? Daria para simplificar por 2 novamente. Ou seja, 100 dividido por 2, isso vai dar 50. E 4 dividido por 2 é 2. 50 dividido por 2 é 25. Então, a nossa resposta aqui, x igual a 25. Se o cara já esqueceu 25 o quê? Que ele está concentrado aqui nos números, né, na divisão, na simplificação, vai olhar lá de novo, né, para a nossa tabelinha. E onde é que está o x? O x está abaixo das pessoas. Então, são 25 pessoas a nossa resposta. Será que está correto? 25 pessoas. Muito bem. Será que está correto? Bom, diminuir o tempo para fazer o mesmo serviço, é óbvio que tem que ter mais do que 20, nós achamos 25. Então, nós acertamos aí com certeza a nosso probleminha. O próximo. Uma máquina funcionando 5 horas produz 120 vasilhas. Quantas unidades serão produzidas em 8 horas? Vamos lá, então, montar nossa tabelinha.
Ó, nós temos aqui as grandezas de horas e de vasilhas. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Nós temos as horas e nós temos as vasilhas. Aí vai ficar o seguinte, funcionando 5 horas, então vai ficar abaixo aqui do horas. Quantas vasilhas produz? 120. Então, aqui está, 120. Quantas unidades serão produzidas em 8 horas? Então, 8 vai aqui e as vasilhas é o que eu quero saber. Vamos colocar o nosso x. Analisando a proporção. De 5 para 8, vai aumentar. Agora, se a máquina está funcionando mais tempo, ela vai produzir mais ou menos do que 120 vasilhas? Ela vai produzir mais do que 120 vasilhas. Quando isso acontece, isso aqui é diretamente proporcional, porque os dois lados aumentaram aqui, na verdade, nós temos que multiplicar em x. Muito bem, a multiplicação deve ser em forma de x. Primeiro, nós pegamos o que tem a incógnita aqui, e 5 vezes x é 5x. Isso é igual a 8 vezes o nosso 120 aqui, isso vai dar 960. Então, 5x é igual a 960. Como quer saber só o valor de 1x, não é de 5, né? Então, tem que dividir 960 por 5, e isso vai dar igual a 192. 192 o quê? Voltando para a nossa tabelinha, o 192 é o nosso x. O x está aqui embaixo das vasilhas. Então, a resposta, 192 vasilhas. Muito bem. Analisando a proporção, é claro que deu mais do que 120, né? Então, está certo aí o nosso cálculo. Um detalhe interessante para usar a regra de 3, que a galera curte bastante, é fazer o quê? Com porcentagem. Mas tem que ficar esperto aí na hora de calcular, certo? Olha só. Um vendedor ofereceu 30% de desconto num ventilador que custa R$ 80. Quanto fica o novo valor? Nós não temos 3 informações, nós só temos 2, né? Da porcentagem e do dinheiro. Mas vamos montar aqui, então, nossa tabela. São 2 grandezas, né? Uma grandeza é o money aqui e a outra é a porcentagem. R$ 80 custa o nosso ventilador. Então, o 80 vai aqui no dinheiro. Agora é o seguinte, quem é que vai do lado do 80? Se o ventilador custa 80, 80 é todo o valor dele. Todo o valor de alguma coisa é o 100%. Muito bem. Agora, presta atenção no seguinte. Se o vendedor ofereceu 30% de desconto, eu vou colocar aqui, se eu colocar o 30, eu vou achar o valor do desconto. Se eu quero achar direto o valor que eu vou pagar, eu vou pensar o seguinte, 100% é o valor do ventilador. Se eu tirar 30, que é o meu desconto, quantos por cento eu vou pagar do ventilador? Eu vou pagar só 70%. Então, eu posso colocar aqui embaixo do 100, 70. Vai dar direto o nosso valor, né, do ventilador com o desconto. E aqui vamos colocar o x. Vamos fazer, então, essa aqui é bem rapidinho, porcentagem, bem simples para resolver. De 100 baixou para 70, diminuiu. O valor que eu vou pagar vai ser mais que 80? Não, o valor que eu vou pagar será menos do que R$ 80. Então, isso aqui é diretamente proporcional. Vamos multiplicar em forma de x. Muito bem. Vai ficar o seguinte, x vezes 100, 100x. Vamos colocar aqui, 100x igual 80 vezes 70 vai dar 5.600. Muito bem. Agora, divide por 100, né? O nosso x vai ser igual a 5.600 dividido por 100. Quando divide por 100, volta 2 casas e se é zero é só cortar aqui, né? Então, é igual a 56. Como 56 é o x, é o valor, né, de quanto fica o ventilador. Então, R$ 56. Já achamos direto o valor. Mas se eu quisesse colocar o 30, o que vai acontecer? Se nós colocarmos o 30, vai dar o valor do desconto. Aí, depois, nós vamos ter que retirar esse valor lá dos R$ 80. Vamos fazer rapidinho aqui? Vamos. Montando a tabelinha, então. Nós temos dinheiro e porcentagem. Nós já sabemos que R$ 80
é o valor total do ventilador, ou seja, 100%. Quanto eu vou pagar se eu ganhar 30% de desconto? Está vendo que esse 30% aqui vai achar 30% de R$ 80. Não é que vai ser o novo valor, isso aqui vai ser o valor do desconto. Muito bem. E aí faz a regrinha de 3, né? O de 100 para 30 está diminuindo, então vai dar menos do que R$ 80. Quando isso acontece, multiplica cruzado, e aí vai ter o seguinte, 100x igual a 80 vezes 30, 2.400. E aí o x vai ser 2.400 dividido por 100, basta cortar, certo? Corta 1 e 1 e 1 e 1. Isso vai dar, então, R$ 24 reais. Aí, nós já vimos que esse aqui é o valor do desconto. Se o negócio custa 80 e o teu desconto foi de 24, o que vai ter que fazer? Nós vamos ter que 80, então vamos colocar aqui, ó, o negócio custa 80. Aí tu ganha 24 de desconto, então 80 menos 24. Isso vai dar 56. Então, o que é mais fácil? É claro que é fazer direto lá com o valor total que iria pagar, que é os 70%. Se quiser achar primeiro quanto é os 30%, pode, só não pode esquecer depois que como esse valor é o do desconto, então vai ter que diminuir lá dos R$ 80. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa análise aí da proporção na regra de 3. Valeu, então, até a próxima aula!